Bom, hoje é dia de Oscar, ou foi ontem, dependendo de quando eu postei esse vídeo, né, claro. O que eu quero falar aqui hoje é basicamente como que o Oscar e a indústria do cinema estão atualmente. Tipo, eu vou traçar um paralelo aqui a maior parte do tempo da indústria do cinema e a indústria dos games. São indústrias que sempre caminharam muito próximos, mas no passar dos anos e das décadas, elas seguiram por rumos completamente diferentes. A indústria cinematográfica sempre se glamorizou muito, mas os quadros mudou. Deixou de entrar tanto dinheiro quanto outrora entrava. Um dos fatores que sempre acompanhou a indústria dos games, logo os primeiros fatos, assim, foi filmes que viravam games. Temos clássicos horríveis, como a história da Atari, onde um dos piores games da história foi uma adaptação de ET do Steven Spielberg para o Atari. O Atari estava cheio de videogames ruins na época. O caso foi que foi tão ruim a adaptação do Atari, do ET pro Atari, que acabou não vendendo. Tem alguém nessa porra, não tem? Tá, foda-se. Assim, foi um desastre tão grande de vendas que a Atari acabou por pegar as fitas do game na época, jogar no enterro e destruir. Na época eles disseram que a fita era defeituosa, mas com o passar dos anos eles acabaram revelando que era ruim o jogo. E como não conseguiram vender, foda-se, vamos destruir essa merda. Melhor do que ficar ocupando espaço, gastar dinheiro com depósito, o caralho é 4. E tudo mais. Assim, esse é só um quadro para exemplificar o que eu vou falar. E pra dar um início na história, tá? Em princípio, a decadência que Hollywood vem acontecendo nos últimos anos com a mesma, não se deve exclusivamente aos blockbusters. Aliás, eles são um fator mínimo e muito diferente do que alguns tentam dizer. Não é só o público que ficou mais raso, é a forma como você vende os filmes. A maioria dos filmes que estão no Oscar, que vão ganhar em categorias secundárias, tipo, melhor filme estrangeiro ou língua estrangeira, não tem a mínima publicidade. Alguns anos atrás, nas últimas edições que eu acompanhei assiduamente do Oscar, a discussão era que nem os próprios críticos que iam dar o voto teriam assistido estes filmes. Então, resumindo, não é tão simples culpar o público que quer coisas mais fáceis. Não é só o público que está mais raso. Não é só o blockbuster que ficou mais fácil. O público vai ver o blockbuster porque ele não sabe qual filme que é melhor. O blockbuster tem uma publicidade melhor. O blockbuster é mais vendido. Isso se justifica. São fins comerciais. O blockbuster custa mais para ser produzido. Então o cara vai lá, paga uma puta agência de publicidade e fala, vende essa porra. Tá, o cara vai vender. E a pessoa provavelmente nem vai saber que um filme pequeno, de qualidade, tá ali no cinema. E muitas vezes eles nem chegam aos cinemas. No Brasil, então, isso é extremo. Nos Estados Unidos é um exemplo. O americano não gosta de filme legendado. Ele tem o mesmo problema que os brasileiros. No Brasil a gente dubla. Lá eles regravam o filme. Temos vários exemplos de filmes, os terrores asiáticos que são regravados nos Estados Unidos. E no Brasil, fazemos dublagens que já foram muito boas no passado e ainda são muito boas nas animações de hoje. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Isso vai se acumulando com os anos. Tipo, é muita coisa, é muito dinheiro envolvido. Tipo, Hollywood, ela se perdeu com o tempo. Logo na década de 90, começando com a indústria fonográfica, quando surge a internet, o serviço de compartilhamento, ela não percebe que ali ela tem um mercado consumidor em potencial. Que quem tá baixando da internet nem sempre é porque não quer comprar, nem sempre é ladrão. É porque é a comodidade de ter aquilo. Hollywood, e principalmente a indústria cinematográfica, que sofreu com isso primeiro, demoraram para perceber isso. Eles não enxergaram aquele público como um consumidor em potencial. A primeira medida deles foi processar. Eram pessoas que tinham uma mente fechada, eles não estavam abertos às mudanças que o mundo vem sofrendo e não souberam lidar com elas. Eles acreditaram ser mais fácil acusar eles de ladrão e processar e tentar acabar com aquilo, ao invés de tentar fazer aquilo lucrativo. Mas isso se transformou num imenso prejuízo hoje e logo em seguida. Hoje eles já estão conseguindo amenizar esse prejuízo com iTunes, Netflix, mas ainda essa indústria ainda é muito conservadora nesse aspecto. Um exemplo é o caso da Apple TV, que dizem que está sendo inviabilizada pelas indústrias e por acordos. Então vamos resumir.
De fato, a indústria observou todas as mudanças que estavam acontecendo no mundo, ficou inerte, não fez nada e adotou medidas idiotas para tentar barrar essa mudança. O problema é que essas mudanças eram inevitáveis. E a gente chega nesse ponto que eu comecei falando. O Oscar se tornou um exemplo do que é Hollywood hoje, do que é a indústria cinematográfica americana e ouso dizer até mundial, em alguns casos, salvo raras exceções. O Oscar é uma festa cara, glamourosa e sem graça. Já tentou-se de várias maneiras chamar comediantes, mas não deu certo. Ano passado a gente teve o exemplo do Rick Gervais, que foi apresentou o Oscar. Esse mesmo Rick Gervais, eu já fiz uma participação nas cutscenes de GTA. Não ele, propriamente dito, mas ele dublou um personagem dele no game GTA 4. Isso você vê como que Hollywood hoje ela tenta transformar essa coisa mais interessante na mesma forma dos games. Ou seja, o quadro se inverteu. Não é mais os games que estão copiando Hollywood. É Hollywood que está copiando os games. Temos também os games hoje que são adaptados para o cinema, muitas vezes com adaptações fraquíssimas. Hitman é um dos jogos que fez muito sucesso agora e tem uma adaptação considerada fraca. Agora tem em andamento um projeto com Paul Walker para fazer um outro filme. Provavelmente não vai ser fiel, até porque disse que o ideal para interpretar esse personagem do mundo dos games, que eu devo deixar na descrição aqui alguma informação sobre ele, Hitman, seria Vin Diesel ou outros atores nessa vibe, nesse estilo. Então, como eu já disse, Hollywood acabou se tornando essa indústria fútil, hipócrita, cara. Só que é glamour demais para pouco dinheiro, que custa muito produzir e já não é mais tão rentável assim. No passado já foi muito mais rentável. Não estou dizendo que não dê lucro, dá muito lucro ainda. Mas Hollywood está parada no tempo. Eles continuam fazendo a mesma coisa, a mesma abordagem de 20 anos, 50 anos atrás, é a mesma de hoje. Tipo, dá dinheiro, mas falta inovação. Até a forma como Hollywood lida com seu público é distante. Vamos traçar um paralelo com a indústria dos games agora. Toda hora tem alguém ali da produtora do Twitter falando com o game, respondendo no Twitter, no Facebook. É uma interação mais fácil. Tipo, não Hollywood tenta se manter distante. Aí fica essa coisa chata. O maior problema de Hollywood é que ela se distanciou do seu público. Ela perdeu o contato com o seu espectador. Isso você vai ver com o que eu vou falando assim, que não é só nesse aspecto, isso aconteceu em muitas outras áreas também da indústria cinematográfica. E tipo, os games no começo eles estavam juntos com essa indústria, mas eles acabaram seguindo por um caminho diferente em algum ponto da história, que hoje está se provando mais rentável, já que já tem algum tempo que a indústria dos games ultrapassou Hollywood em faturamento. É mais rentável produzir e para alguns anos estima-se algo na faixa de quase 50 bilhões de dólares por ano. Se eu não me engano, é para 2016 esse faturamento. Games até pouco tempo atrás eram coisa de criança. Recentemente teve um caso nos Estados Unidos de uma senadora que estava sendo acusada de dupla personalidade porque ela tinha um personagem num game. Não tem sentido. Era um conservador falando de uma democrata. Um conservador falando de uma democrata. Isso não tem mais sentido. Não tem como você mais ver esse universo dos games como uma coisa de criança. O game evoluiu, a indústria evoluiu, ela se adaptou ao jogo, ela se adaptou ao jogador que vai jogar esse jogo. A indústria se adaptou ao jogador. Voltando ao ponto inicial que eu tinha citado aqui, logo no surgimento da internet, quando Hollywood, depois da indústria fonográfica, começou a sofrer com a pirataria, a intenção deles só é a mesma, de tentar banir, de tentar parar. Os games tinham tudo para sofrer com a pirataria, assim como Hollywood, assim como a indústria fonográfica. Mas surgiu ali uma forma de fidelizar o jogador e fazer ele comprar o jogo original. Fidelizar o jogador e fazer ele comprar o jogo original. Eles ofereceram algo a mais que Hollywood até hoje não se ligou de como ela pode oferecer esse algo a mais. Hoje ela tenta isso no Blu-ray, no Blu-ray, no 3D, etc. Mas não é a mesma coisa. A solução da indústria dos games foi o multiplayer. Você só tem um multiplayer numa mídia original,
porque você vai precisar se conectar ao servidor da empresa e esse servidor vai autenticar com o seu jogo original. Dá pra burlar isso, mas não vale a pena, é muito trabalho. Os games preferiram comprar jogos originais. E até no Brasil, que muitos anos atrás, ninguém comprava jogo original. Hoje a grande maioria compra só jogos originais. Hollywood, a indústria cinematográfica ainda não tem essa tradição. Essas novas mídias que chegam agora buscam cada vez isso. O Blu-ray é o maior exemplo disso. Só que o problema dele é que ele ficou muito caro. E aí ele já atinge um público cada vez mais específico, o colecionador. Porque quem quer ver um filme agora, vai no Netflix, vai na... até no The Pirate Bay, cara. Vai no Netflix, no The Pirate Bay, na iTunes. Mas quem vai comprar a mídia física é o colecionador. Tá. Agora voltando ao que eu tinha falando. Como eu disse, um dos principais culpados pela essa decadência que Hollywood vem... decadência entre aspas, que Hollywood vem tendo nos últimos anos, é a própria indústria, a forma como ela se distanciou do seu público. E um desses fatores interessantes é a crítica cinematográfica. Eu vou citar como exemplo Harry Potter. Você teve uma geração que passou uns 10 ou 12 anos, não falha a memória agora, assistindo o filme. Esse filme nunca ganhou Oscar nenhum. Alguns prêmios deve ter ganhado, falha a memória também agora. Mas... tá, e aí? A pessoa cresceu vendo o filme e não vai ter nada por causa disso? Não. Os gamers, a primeira geração de gamers, eles cresceram jogando Mario, Atari, em alguns casos mais antigos, né? E a indústria evoluiu. Surgiu os jogos FPS, os jogos violentos. A indústria se adaptou a esse game para manter ele. E os próprios prêmios da indústria dos videogames hoje premiam jogos que as pessoas jogam, cara. Ano passado a gente teve um artista, quase ninguém viu esse filme. Só quem estava interessado mesmo no Oscar assistiu. Um dos últimos jogos que foi prêmio no VGA desse ano, se não me engano, é uma adaptação de The Walking Dead, que é muito aclamado. Os jogadores, os gamers, eles gostam muito desse jogo. Não é igual o Oscar, que o filme que o crítico gosta não é... tipo, no cinema você tem aquela coisa, o filme que o crítico gosta é o filme que o espectador não vai gostar. Nos games você tem essas opções, essas opiniões combinam. O que o game gosta é o que o crítico gosta. Tipo, talvez porque no cinema você não precisa da opinião de outra pessoa antes de comprar. O ingresso é barato, você paga ali. No game o jogo vai custar um valor alto, $60 ou R$150 no Brasil. Mas você já quer uma segunda opinião antes de gastar o seu dinheiro. No cinema isso não é tanto, mas não é só isso. As opiniões são muito diferentes. Tipo, o crítico de cinema, ele tá muito distante, as opiniões dele estão muito distantes do espectador. Então a crítica acabou se distanciando muito do espectador. Tá, né, que é como eu falei, o ingresso do cinema é barato, o jogo é caro. Mas nesse ponto que eu quero chegar, uma indústria acabou... Enquanto a crítica cinematográfica se busca cada vez mais se distanciar do espectador, opiniões diversas, tanto que tem essa história que foi... Se o crítico gosta, o filme é chato. Na indústria de games isso não acontece. Se o crítico gosta, o jogo é bom. A pessoa vai comprar aquele jogo. Então é nesse ponto que as indústrias vão se separando, tipo... Um detalhe, mas que... Como que a crítica cinematográfica não consegue atingir a massa que vai no cinema e a crítica de games consegue atingir a massa que vai comprar os jogos? Uma crítica vai se elitizar e a outra vai se popularizar. Qual que é sustentável? Você vai me dizer, pô, é claro que é os jogos. Os jogos são sustentáveis, são um mercado mais sustentável. Isso se reflete nos lucros, já é uma indústria bilionária, multibilionária. O Brasil agora ganhou a atenção da Sony, por exemplo. Tipo, você teve a apresentação do PS4 agora que teve dublagem simultânea que nem o Oscar vai ter. Então, se você tem um fã de Harry Potter que cresce vendo o filme e depois vê que o filme que ele gosta é completamente ignorado, ele também não vai se ligar em cinema, não vai virar cinéfilo. Ele provavelmente vai acompanhar o cinema casualmente só, como é a grande maioria das pessoas, e até nos games tem isso também. Mas a indústria dos games, ela soube se adaptar melhor, ela soube pegar esse fã que vinha jogando Mario, que vinha jogando Crash, que vinha jogando Sonic, e trouxe ele envelheceu junto com ele, amadureceu junto com o jogador. Tipo, a crítica dos games, que outra hora era infantiloide, virou uma coisa madura e profunda, e direta agora. Tipo, você vê uma crítica, o cara falando exatamente a linguagem que o jogador usa, falando palavrão, falando tudo.
Ele fala uma coisa direta, não é... Eu não tento ter uma linguagem muito rebuscada. E eu não digo que isso seja um problema na crítica cinematográfica. Até porque é um público mais abrangente ainda. Até porque agora o público dos games ainda é um público mais jovem. Talvez futuramente essa crítica ainda vá amadurecer mais, se dividindo, tendo um público ainda mais dividido. E provavelmente vai acabar igual ao do cinema, mas vai se manter. No cinema, os casos em que essa linguagem mais rebuscada e menos coloquial é utilizada ainda são exceções da crítica cinematográfica. A grande maioria, ela não atinge o público. E isso faz com que o público perca o interesse. Tipo, você vai assistir o Oscar, mas porra, você não acompanhou, você não tá na vibe, você não tem uma torcida, porque ou você não viu os filmes, ou os filmes são um pouco interessantes. O Oscar, basicamente, o Oscar ele não reflete o público. O Oscar ele reflete a indústria. Ele é caro, glamouroso e sem graça. Pra fechar, agora, muito obrigado por você assistir, principalmente, né? E pra fechar, o mundo mudou, a forma de se consumir mídia mudou, e Hollywood e o mundo como um todo, e os mais velhos precisam conviver com essa nova mídia que é os games e aprender com ela, porque é o futuro, porque você sempre disse que o cinema era a indústria que englobava todas as outras artes. Tá, mas ainda tem uma coisa que os games vão incorporar ao cinema, que é essa interação com o jogador, essa interação com o espectador. O cinema é perfeito, é completo, e os games são ainda mais. Nos games você pode ter o teatro, a poesia, a música, a literatura, as esculturas. E, pô, ainda tem o fator da interação. Então os games eles não são só uma nova forma de mídia, eles são uma nova forma de expressão artística. Tem um documentário chamado Indie Game The Movie, e mostra a construção de um game, como é que se fala, de uma produção independente. Você vê que não é só vender, zoação. Você vê que o cara tá botando a vida dele ali. É quase um pintor pintando a sua tela. Só que a tela ali é o jogo. E você vai interagir com a pintura, você vai interagir com a arte. Os games já não são só coisa de criança. Eles evoluíram. Eles são coisa de adulto, são coisa de criança, são coisa de idosos. Não dá pra você se fechar. Você tem que... E Hollywood tá meio parada nisso, como eu já falei, que é o foco disso aqui tudo, né? Não adianta você se distanciar do seu público, você só vai perdê-lo. Você tem que se aproximar dele. O que acontece, você tem que girar em torno da opinião do seu público. Não adianta você girar em torno da opinião da crítica. Ou que, ainda mais se essa crítica vai totalmente contra a opinião do seu público. A crítica cinematográfica é isso. Ela não representa o público que vai no cinema, a grande massa. Ela representa o cinéfilo, talvez, mas é exceção. Não adianta você fazer exceção. O cinema não vai acabar. Ele vai se reciclar, nem que seja para ser um produto de nicho, mas ele vai sempre ter a massa ali. Mas essa massa pode ter acesso ao melhor do cinema, porque o que a gente tem hoje é a massa vendo filmes superficiais, extremamente superficiais, que não te exigem de você uma reflexão, não exigem de você um pensamento, exigem muito pouco do espectador. E isso é ruim para a pessoa, para a construção do ser humano em si. O cinema é uma forma de expressão artística tão completa, você vai aproveitar tão pouco dela, é ruim. Tipo, nos games você sofre com isso também, mas aos pouquinhos você já vai... A vista já vai começando a nascer um gênero cult de games. Seria o cinema cult de hoje, que tem tão pouca atenção. Mas nessa indústria dos games, ele já tem mais atenção, ganha prêmios, e os jogadores gostam dos jogos cults. Mesmo que tipo, seja alguém que só vai jogar jogos dos mais vendidos, chamados blockbusters dos games. Seria um Battlefield, para quem conhece, um Call of Duty, que seja. E basicamente é isso, o que eu quero chegar aqui. A Hollywood se distanciou do seu público e o reflexo disso é o que a gente vê hoje. Essa coisa fria, clamorosa, cara, sem graça. E os games eles evoluíram junto com o seu público, se aproximaram junto com o seu público e melhoram para atender o que seu público busca. Nesse detalhe você já vai ver qual indústria que é mais autossustentável. Então, acho que a minha mensagem é essa. As conclusões eu espero que você tire. E assine o canal se possível. E
siga no Facebook, a nossa página é facebook.com/cinemecia. Muito obrigado. Acesse nosso site também, é cinemecia.com. E eu sou Daniel Rodrigues, do cinemecompania.com.